Bom dia, meu irmão e minha irmã. Graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Nós estamos aqui nesta manhã para aprendermos mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então eu peço ao Espírito Santo que Ele ilumine os olhos do nosso coração, que Ele nos dê entendimento para compreender a sua palavra nesta manhã. Amém? Meus irmãos, nós vamos tratar hoje aqui de um assunto que é muito importante, muito interessante, e eu posso assim afirmar com toda certeza que todos nós já passamos por essa, vamos dizer assim, dificuldade, situação, que são as tribulações ou provações da nossa vida. Amém? Tantas vezes em nossa vida, nós nos encontramos em momentos de dificuldades muito intensas, que parece ter Deus esquecido de nós, ou esquecido de sua promessa para conosco. Na tribulação, nós encontramos obstáculo para alcançarmos a nossa bênção. E com isso, nós mergulhamos em um desânimo tão grande que, às vezes mesmo, até em depressão. E diante disso, nós então fazemos alguns questionamentos. Se são as tribulações um mal para a nossa vida cristã, e se são, por que então Deus as permite? Meu irmão, eu não sei se você vai entender, né, ou se você vai ficar chocado com o que eu vou dizer aqui agora. Mas eu quero te dizer que as tribulações são bênçãos para a nossa vida. Eu quero também te dizer que a força que nós precisamos para vencer a tribulação vem de Deus. Amém? E então nós vamos ler agora, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Romanos, no capítulo 5, nós vamos começar a ler a partir do 2, mas nós vamos focar mesmo no versículo 3 e 4, amém? Então, aqui nesse texto nós vamos extrair alguns benefícios que a tribulação traz para a nossa vida. Então vamos lá. Romanos capítulo 5, vamos ler a partir do 2. Diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Talvez na sua Bíblia está escrito paciência, que é a mesma coisa. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Amém? Então, uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse texto. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, o que significa? Que nós nos alegramos na tribulação. Mas como pode ser isso? Como nós podemos alegrar, ter satisfação em algo que nos traz assim, né, um grande desconforto, em algo que nos entristece? O apóstolo Tiago, ele teve também esse mesmo pensamento, inspirado pelo Espírito Santo, assim também como o apóstolo Paulo. Então, Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que sua fé produz perseverança.
Então, o apóstolo Tiago, assim como o apóstolo Paulo, ele também aqui nos encoraja a nos alegrar quando nós estamos passando por momentos de tribulações. Amém? Então, como nós acabamos de ler aqui, os benefícios das provações na nossa vida. Então, a tribulação ou a provação, ela traz para nós, ou ela produz em nós a perseverança. E essa perseverança, ela nos aperfeiçoa. Aqui nesse mesmo capítulo de Tiago, porém, o capítulo 1 que nós estamos, porém, o versículo 4 diz assim: tenha, porém, a perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O Senhor Jesus também disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é quando chegamos aos nossos limites que a nossa vaidade, que o nosso orgulho, o nosso ego se quebram, e é aí que nós reconhecemos aquele que é poderoso para nos salvar. Aí então é que Deus pode agir em nossa vida, moldando-nos conforme a sua vontade e ensinando-nos a confiar nele. A tribulação é permitida por Deus para nos provar e nos fazer crescer, fazer-nos constantes e firmes na fé. Podemos dizer que a provação é a prova da nossa fé. Então, nós devemos aceitá-la e prosseguirmos firmes para o alvo, correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta. Deus deixa-nos passar por estes momentos trabalhosos, a fim de que nele confiemos e a ele busquemos, não com a intenção humana de aliviar a nossa dor, mas com a intenção única de alcançar comunhão com ele e dessa comunhão obtermos força para vencer. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 11, ele disse assim: sendo fortalecidos ou corroborados com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Então, olha aí novamente a alegria aparecendo aqui. Então, mais uma vez, nós entendemos que nós precisamos, na tribulação, na provação, nós nos regozijar, nos alegrarmos nela. Por quê? Porque ela traz benefício para a nossa vida. Amém? Então, isso aqui foi uma oração que o apóstolo Paulo, ele fez para os colossenses. Então, ele pediu a Deus que os colossenses fossem amparados, apoiados, consagrados, firmados, cheios de autoridade e defendidos pela força de Deus, segundo o poder da sua glória. Amém? E é segundo este poder que nós somos fortalecidos. As adversidades nos aproximam de Deus, melhora o nosso relacionamento com Deus, traz comunhão com Deus. A comunhão que nos molda conforme a vontade divina e nos fortalece no dia a dia da tribulação. Também nos faz conhecer a Deus. A perseverança traz experiência e experiência com Deus. Experiência com Deus, de ver Deus e de ter Deus. Estar com Deus em todos os momentos, gozando de sua companhia, de suas palavras de conforto, de seu abraço, de amor e dentro dessas coisas, tantas outras. Amém?
ter Deus como Senhor, provedor e sustentador de nossa vida. Ter Deus como o único bem de nossas vidas. Afinal, Ele nos pertence por seu amor e nós pertencemos a Ele por amor. Ter Deus como guia, como defensor, amigo e pai. A experiência é a conversão por excelência, porque com a experiência com Deus, mudamos nossas atitudes egoístas e más para altruístas e amorosas. Experiência significa conhecimento, vivência, prática, lição e exercício. Palavras estas que devem estar presentes na nossa comunhão com Deus. Deus se importa com cada fase da nossa vida. Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele quer que nós adquiramos experiência em nossa vida social, econômica e em tantas outras áreas, para que sejamos sábios, prudentes e granjeamos almas através de nossa vida. Amém? Por isso, Ele permite que as tribulações, para que nós tenhamos também experiência de vida. Por fim, aprendemos a ser perseverantes, ganhamos experiência e tornamos-nos esperançosos. Meus irmãos, eu quero aqui dar, assim, vamos dizer assim, um pequeno testemunho pessoal. Eu acho isso muito importante. Nós estamos falando aqui de lutas, né, de provações. E como eu disse lá no início, eu creio que todos nós já passamos, estamos passando ou ainda vamos passar por essas provações, por essas lutas. E eu quero então aqui dar esse pequeno testemunho. O que eu vou falar aqui, na verdade, vários de vocês que estão me ouvindo agora compartilharam comigo dessa situação, né, nesse período que eu e a minha família passamos por isso. Há uns 4 anos atrás, o meu marido, ele adoeceu, ele teve pneumonia, e não foi assim uma pneumonia simples, não. Foi algo assim que complicou bastante. E, como sempre, né, uma doença, algo inesperado, e aquilo assim trouxe para a gente assim muitas aflições, mudou completamente a nossa rotina. Ele ficou 20 dias internado e cada dia que parecia que ele tinha uma melhora, de repente ele piorava de novo. E o que aconteceu? Então, ficou assim tudo para mim resolver, né? Tanto a questão de estar com ele no hospital e também as questões de casa, né, as contas para pagar. E ainda teve assim um agravante, que ele já é aposentado e estava trabalhando, né, em uma empresa, então ele precisou afastar, né, por motivo, né, de estar doente, internado. E o que acontece? Ele não pôde ficar afastado pelo INSS, porque ele já é aposentado. E a gente nem sabia disso, né? Mas quando nós fomos procurar saber, fomos informados que não. E aí veio a questão, como fazer? Né? Ele não iria receber do INSS, somente lógico, a aposentadoria, e os dias, né, da empresa ele não iria receber. Mas por que eu estou contando esse meu testemunho aqui? Porque foi uma grande provação que nós passamos. Foi assim uma tribulação muito grande. Mas, meus irmãos, foi exatamente nesse momento que eu assim aprendi tanto. Eu aprendi a viver essa palavra que eu estou ministrando para vocês nessa manhã. Eu aprendi a perseverar. E a perseverança, né, ela é acompanhada, né, pela fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos perseverar na tribulação. Então, isso trouxe assim, para mim assim, um grande aprendizado. O Senhor, Ele trabalhou na minha vida tremendamente.
através da palavra, através das orações, através de palavras, né, que os irmãos me enviavam, e o Senhor ia me confortando, e foi exatamente nessa fase tão difícil da minha vida que eu verdadeiramente tive um relacionamento profundo com Deus. Foi exatamente nessa época que eu tive essa comunhão com Deus. Tantas vezes no decorrer desses dias, eu estava realmente cansada, exausta fisicamente, mas eu estava tão em paz espiritualmente que aquele cansaço físico para mim não era nada. Então, resumindo, o Senhor, Ele trouxe para mim todas as soluções que eu precisava. O meu marido, depois de 20 dias internado, ele saiu do hospital. Antes de completar os 30 dias, ele já tinha voltado para a empresa e, resumindo, ele não perdeu nenhum centavo, porque a empresa pagou ele todos os dias que ele ficou parado. Então, eu vi a provisão de Deus na minha família, na minha vida, em todas as áreas. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, que Ele se importa conosco nos mínimos detalhes. Então, eu tive essa experiência. Então, essa minha perseverança, ela produziu essa experiência na minha vida, tanto na minha vida espiritual, como na minha vida prática. Amém? E a terceira, né, ou o terceiro benefício que a tribulação traz para a nossa vida, produz em nossa vida, é a esperança. Então, a perseverança, ela produz a experiência, e a experiência traz esperança para os nossos corações. Amém? Esperança significa uma espera confiante, conforme está escrito no Salmo 40. O salmista, Davi, ele disse assim: esperei com paciência, eu perseverei, eu esperei confiadamente no Senhor. Davi tinha esperança, ele esperava e tinha certeza que sua espera resultaria em algo excelente para a sua vida. Mas o que promovia o sucesso de sua espera era o fato de que ele tinha um alvo. Qual era esse alvo de Davi? Em quem Davi esperava? Davi esperava em Deus. O alvo de Davi era Deus. E o fato dele esperar confiadamente em Deus era o segredo do sucesso de sua espera. Amém? Se ele esperasse, né? Se Davi esperasse em sua força, se ele esperasse em seus recursos, no seu poder de rei, no seu exército, ele teria fracassado vergonhosamente. Mas ele esperou em Deus. O Deus que não falha. Amém? O Deus que não dorme, como o Salmo diz, né? O Salmo 121 diz: ele não dorme, ele não cochila, ele não descansa, ele é o Deus todo-poderoso e misericordioso. Ele ouviu o clamor de Davi, ele inclinou para ele e atendeu o seu clamor. E eu quero te dizer que o mesmo Deus de Davi, o Deus em quem Davi esperava, é o mesmo Deus que nós esperamos hoje. Ele não mudou. Ele ouviu o clamor de Davi e ele também nos ouve hoje. Então, meu irmão e minha irmã, se você está passando por lutas, por adversidades, por tribulações, não se desespere, persevere, tenha ânimo, busca esse Deus, porque a sua força para superar todas essas coisas está nele. Amém? Então, nossa esperança deve estar focalizada em Deus, na pessoa bendita de Deus, confiando sempre que Ele suprirá nossas necessidades e que, sobretudo, somos mais que vencedores por Ele. A esperança não desaponta. A esperança firmada em Jesus não falha, não desaponta, pois fiel
é quem prometeu. Tantos depositam, a sua confiança em seu poder, em seu dinheiro, nas suas habilidades, na sua força. Mas o salmista também disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção, ou nós confiamos no nome do Senhor. E assim nós também devemos aprender com esses grandes homens da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, que como nós passaram por dificuldades, por perseguições, por todo tipo de tribulação, mas não desistiu e perseveraram. O amor de Deus, que é infinito, derrama-se em nossos corações por intermédio do Espírito Santo, nosso fiel ajudador, que nas tribulações mostra-se a nós mais intensamente como o Consolador. Então aqui nós aprendemos a ver ou a ter a tribulação por bênção e alegremos-nos com ela. Saibamos compreender que Deus está no controle de tudo. Na tribulação nos ensinará a perseverança com a qual alcançaremos a experiência e, por fim, chegaremos à esperança da nossa soberana vocação. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final. Eu quero deixar para vocês aqui alguns versículos, assim, que o Senhor tem falado muito ao meu coração através deles. O apóstolo Paulo, eu tenho assim, uma grande admiração por esse grande homem de Deus. Ele é para mim, assim, um exemplo de perseverança, pois ele passou todo tipo de perseguição. Um homem que sofreu grandes tribulações por causa do Evangelho de Deus. Ele foi açoitado, foi prisioneiro, ele foi humilhado, ele foi traído. Tantas outras coisas, aconteceram com ele. Mas ele nunca desistiu. Ele sempre perseverou. Aliás, esse texto, a maioria dos textos que nós estamos lendo aqui, da Bíblia, que nós estamos estudando nessa lição, foi o apóstolo Paulo que deixou para nós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho ele assim, sabe, como um exemplo para seguir. E eu quero deixar aqui 2 versículos que falam muito ao meu coração. O primeiro está em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Então, vamos lá. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Meus irmãos, eu quero te dizer que quando nós passamos por esses momentos de dificuldades, como a palavra aqui está nos dizendo, nós somos atribulados sim, mas não angustiados. Nós que confiamos, que cremos que o Senhor é o Deus que nos sustenta, é o Deus que supre todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que passamos, nós não podemos ficar angustiados. Perplexos, sim. Quantas vezes acontece algo conosco que nós ficamos assim, vamos dizer, até de boca aberta, mas a palavra aqui está dizendo, mas não desanimados. O Senhor é a nossa força, é aquele que nos anima. Perseguido? Sim. Como eu acabei de dizer aqui, o apóstolo Paulo era perseguido e nós também somos perseguidos. Mas nós não somos desamparados. Deus nunca nos desampara. Abatidos? Sim, mas não destruídos. Deus, ele não vai deixar que as provações, que as tribulações,
que as lutas venham nos destruir. Porque tudo é permissão dele. E quando ele permite algo em nossa vida, não é para nos destruir, muito pelo contrário, é para nos edificar. Porque quando nós estamos, vamos dizer assim, a nossa vida está tudo tranquilo, a nossa tendência, isso é normal do ser humano, é relaxar na nossa comunhão com Deus, é relaxar na leitura da palavra, é relaxar na oração, é relaxar, né, nos jejuns. Então Deus muitas vezes permite isso na nossa vida para nos lembrar que Ele está ali e que nós estamos deixando Ele de lado. Porque é fato que quando nós estamos passando por lutas, nós corremos para o colo de Deus. E Ele, como Deus misericordioso, como um paizinho, como a Bíblia diz, o Abba Pai, Ele nos acolhe, Ele sempre nos acolherá. Amém, meus irmãos? E um outro versículo que também traz, né, uma grande esperança ao meu coração, e eu creio que também ao seu coração, está aqui também no mesmo capítulo, porém no versículo 17. Então, 2 Coríntios 4,17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Meus irmãos, diante de tudo que nós passamos aqui, nós podemos ter a certeza, essa certeza que o apóstolo Paulo teve quando escreveu isso aqui. São apenas momentos, são leves diante de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quando nós vemos os nossos problemas à luz da perspectiva da eternidade, nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, eu quero dizer para você que Deus tem coisas grandiosas para mim e para você. Amém? Então, eu quero te encorajar a prosseguir, independente das circunstâncias, independente do que você está passando ou do que você vier a passar. Tenha sempre essa confiança que Deus está com você, que Ele não vai te desamparar, que o Senhor vai segurar em suas mãos e Ele vai te guiar e você vai ser mais que vencedora sobre todas essas situações. Amém? Então, nesse momento agora, nós já estamos terminando e eu quero fazer uma oração por você. Eu quero te abençoar nesta hora. Amém? Então, ore comigo, peça ao Senhor para te dar força para você vencer a tribulação. Não peça a Ele para te tirar da tribulação, mas para Ele te dar força para você vencer a tribulação, para que assim você possa ter esses benefícios em sua vida. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Santo, eu quero te agradecer neste momento por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero te pedir também que o Senhor continue ministrando a tua palavra no nosso coração, que o Senhor continue nos ensinando, porque a tua palavra, ela é uma fonte inesgotável. Soberano Deus, eu apresento, Senhor, agora a vida do meu irmão, da minha irmã, né, que porventura, Deus, possa estar passando por tribulações, possa estar passando, Deus, por provações, Senhor. Mas, Pai, eu creio, Senhor amado, assim como a tua palavra diz, que isso é para acrescentar fé ao nosso coração. Então, eu te peço, Senhor, agora, renove, Pai, esta pessoa na força do teu poder. Derrame graça sobre a vida dela, derrame misericórdia sobre a vida dela. A tua palavra nos diz que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa salvação. E por isso nós não precisamos temer diante das situações, diante das adversidades da vida. Então eu quero te agradecer e te pedir,
continue conosco, continue cuidando de cada um de nós. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Muito obrigado pela sua atenção e fique na paz.